Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. A partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez um plano, acertou um acordo de delação premiada. Com isso, saiu da cadeia e recebeu a promessa de uma pena menor. Este plano hoje parece que está para naufragar. Isso porque a ação penal que investiga a tentativa de golpe no STF entrou numa fase que pode ser chamada de todos contra Mauro Cid. Afinal, vieram dele as indicações de provas e indícios ajudaram a Polícia Federal a chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o envolvimento dele na tentativa de golpe. Não foi à toa que vieram a público, num timing bem ajustado para a defesa de Bolsonaro, conversas de Mauro Cid num perfil falso. Nessas conversas, Mauro Cid falou mal da PF e do STF. Não à toa, a defesa de Jair Bolsonaro pediu a anulação da delação premiada e de todas as provas que Mauro Cid apresentou. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de junho de 2025. São 11 horas da manhã. Muito bem, está marcada para a próxima terça-feira, às 10 horas, dia 24, a acariação entre Braga Neto e Mauro Cid. E essa vai ser a oportunidade, a última oportunidade de Mauro Cid de manter os benefícios da delação premiada. O Mauro Cid, nesses benefícios, consegue inclusive preservar a sua carreira e preservar a esposa e o pai de uma ação penal por serem cúmplices da tentativa de golpe. O Mauro Cid vai para essa acariação com sangue nos olhos. A reação em cadeia no caso do Mauro Cid, após revelação de mensagens pela revista Veja, é o objeto da matéria de capa da revista nesta semana, que procura, na véspera da acariação, fazer com que o caldo entorne de vez por Mauro Cid. É uma longa reportagem que
gira em torno do mesmo caso, não é? A tentativa de anular a delação de Mauro Cid, porque isso vai fazer com que, eles acham que isso vai fazer com que todo o processo desabe, mas não é bem assim. Só que o STF tem um outro entendimento. Quando um delator rompe um acordo, as provas permanecem. Pois é, como você vê, não vai adiantar nada toda essa ação. Você vê aqui que a reportagem da Veja tenta bater nesse martelo da rescisão com um termo, um artigo do acordo, que diz: o acordo de colaboração premiada perderá efeito considerando-se rescindido nas seguintes hipóteses: se o sigilo a respeito desse acordo de colaboração premiada for quebrado por parte do colaborador da defesa ou do órgão de investigação. E aí o que acontece? As defesas, vem um erro do advogado, do Marcelo Câmara, que expôs essa conversa com o Mauro Cid, porque ele tentou induzir o Mauro Cid a falar mal da delação, propondo-se a ser seu advogado, tentando convencer o Mauro Cid a ser o seu cliente no lugar da atual defesa. E com isso, esse advogado cometeu um erro que faz com que o STF mantenha a delação do Mauro Cid, inclusive os benefícios a ele. Parte das defesas de réus na trama golpista vê erro do advogado Eduardo Kuntz, que relatou ao Supremo ser interlocutor do Mauro Cid. Sob reserva, advogados que atuam no processo avaliam que Mauro Cid tem até mesmo chance de manter seus benefícios de acordo de delação premiada. E, por conta disso, o processo agora virou uma espécie de todos contra Mauro Cid. E o plano delator poderia naufragar, mas não é o entendimento, não tem sido o entendimento do Alexandre de Moraes até aqui. É muito possível que, se ele for para cima dos réus na trama golpista, na cariação, inclusive do Braga Neto, na cariação de terça-feira, ele consiga preservar os benefícios. Então aí o bolsonarismo fez de novo uma aposta errada e o Alexandre de Moraes quer impor mais essa derrota ao bolsonarismo. E o novo plano, inclusive, é o Bolsonaro abandonar a versão paz e amor e partir para cima do judiciário na manifestação do dia 29. Outro grande erro. Mas acontece que o bolsonarismo detectou um certo desânimo do bolsonarismo com a submissão do Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, pedindo desculpas, fazendo brincadeira, convidando-o para ser seu vice na eleição de 2026, que não combina com a postura de um líder político diante de um juiz tirano, como tentam fazer parecer. Ao sorrir para o tal tirano, o Bolsonaro se desmoralizou e ele vai tentar, então, retomar a postura de valentão contra o judiciário. Senhoras e senhores, na próxima terça-feira, a coisa vai ferver na justiça brasileira e nós, infelizmente, não poderemos acompanhar porque vai ser uma sessão secreta. Essa cariação não vai ter nem transmissão, nem imprensa presente. Vai ser totalmente sigiloso e o resultado só se saberá depois que acontecer, quando o STF decidir divulgar o que decidiu. Mas a última chance do Mauro Cid de preservar os seus benefícios é partir para cima do bolsonarismo. E é isso que ele vai fazer. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.